E aí, pessoal, tudo bem? Canal Biologia Me Aprova, com a aula sobre a doença hemolítica do recém-nascido. Se ligue aí, mas antes de ouvir essa aula, de assistir essa aula, você se inscreva no meu canal, compartilhe. Se gostar, depois, ao final da aula, você dê um like se você gostar. Então, é muito importante esse feedback para que eu tenha um retorno teu, para eu saber o que eu tenho que melhorar e aperfeiçoar ao longo dessas aulas. Então, vamos lá nesse tema chamado eritroblastose fetal, a doença hemolítica do recém-nascido. Bem, vamos observar essa doença, a eritroblastose fetal, é uma doença, uma chamada anemia bastante grave, uma anemia que a criança desenvolve, principalmente porque, eu vou destacar aqui, pela causa da transmissão de anticorpos maternos através da placenta na direção do organismo fetal. Exatamente isso, para ser resumido num primeiro momento. São os anticorpos maternos que saem do corpo da mãe, atravessam a placenta e atingem o feto. Mas por quê? Por que tamanha agressão? Por que um anticorpo tentaria neutralizar a ação de um antígeno? Exatamente isso. Porque a criança ela é positiva. Somente crianças positivas podem ter DHRN. E para isso, o pai tem que ser positivo, a mãe tem que ser negativa e o RH da criança, que tem um antígeno chamado fator RH, entra em contato por uma situação acidental, que a gente vai ver ao longo da aula, e permite que o corpo materno se sensibilize e, num próximo momento, produza anticorpos que invadem a placenta, chegando na criança e, infelizmente, causando nela a DHRN, o amarelão, a icterícia, ok? Muito bem. São informações preliminares, mas fique até o final da aula que você vai ter informações importantes para não ter mais dúvidas sobre o que é DHRN. Bom, a próxima informação é essa ilustração que eu trouxe para vocês. Olha só, as causas da DHRN. Eu preciso entender que sempre a mãe vai ser negativa. Não há como pensar numa outra hipótese de uma criança DHRN que a mãe não seja negativa. Lembrando, negativo é um caráter recessivo em relação à genética. Então, é representado por duas letrinhas, né? Nesse caso, eu coloquei ali, eu posso imaginar que seria Dzinho, Dzinho, ou Rzinho, Rzinho, que não vem ao caso agora. Mas é importante frisar que o RH negativo é um caráter recessivo. Para isso, o pai vai ter que ser positivo. Então, aí está o pai positivo. Mãe negativa, pai positivo, independente se ele é homozigoto ou heterozigoto, tenha dois genes para o positivo ou somente um positivo e um negativo, não importa, ok? Desde que ele seja positivo. E a criança que tem condições de desenvolver a DHRN precisa ser positiva. Então, essas informações, você tem que ficar muito ligado. Quais são as causas da DHRN? Mãe negativa, segundo, pai positivo e terceiro, filho, independente do sexo, que seja positivo, beleza? Memoriza isso e não pode ser trocado. Não é o pai negativo, não é a mãe positiva, é a mãe negativa, o pai positivo e a criança positiva, beleza? Muito bem, então vamos lá. Essas informações, as próximas informações, fisiopatologia, tem a ver com o que acontece mais ou menos em relação a essa agressão do corpo materno para se defender dos antígenos encontrados no organismo do seu feto, que é o chamado fator RH. Bem, primeiro ponto, o movimento de extensos volumes entre 10 a 150 ml é considerado pelos médicos como hemorragia feto-materna. Entre 10 e 150 ml, quando há um extravasamento sanguíneo, isso se considera hemorragia materno-fetal ou fetal-materno. Isto pode ocorrer após um trauma. Isso pode ser durante ou após o parto.
no final da gestação, durante a gestação ou então durante o parto. É um trauma que pode ser uma queda, um descolamento de placenta, que permite que os vasos sanguíneos maternos e fetais apresentem fissuras e o que vai ocasionar a mistura do sangue entre os dois. É muito importante lembrar que no cordão umbilical encontram-se 3 vasos sanguíneos. Lá você encontra uma veia bem calibrosa e 2 artérias menos calibrosas. Estas artérias são artérias, uma delas chama-se artéria umbilical materna e a outra artéria umbilical fetal. Nesse lugar, a passagem de sangue é sempre trocada no sentido do oxigênio. Como assim? A veia transporta sangue arterial e as artérias transportam sangue venoso. Isso é bem importante. E cada um tem a sua circulação. No cordão umbilical ou na placenta, esses vasos são muito próximos. Então, qualquer trauma durante a gestação ou durante o parto vai permitir que o sangue positivo da criança, que é um antígeno chamado fator RH, entre em contato com o sangue negativo da mãe. A mãe vai produzir o corpo dela, vai produzir anticorpo chamado anti-RH, que vai tentar neutralizar o antígeno, invadindo a barreira transplacentária e atingindo alguns órgãos vitais dessa criança, que a gente vai vendo, vai estudando isso ao longo da minha aula, ok? Muito bem. Outra informação importante, em mulheres portadoras de sangue RH negativo e grávidas de um feto com sangue positivo, os eritrócitos fetais, que são as hemácias fetais, estimulam a produção materna de anticorpos contra o antígeno RH, que é o fator RH. Uma informação que eu agora há pouco falei para vocês. Outra, quanto maior a hemorragia materno-fetal ou fetal-materna, mais anticorpos serão produzidos. Então, quanto mais tempo e quanto maior for a hemorragia, mais contato o corpo materno vai ter com os antígenos fator RH e, consequentemente, mais anticorpos serão produzidos. Outra informação. Outras causas de produção materna de anticorpos anti-RH são a injeção de agulhas contaminadas com sangue positivo e transfusões acidentais com sangues positivos. Então, isso também pode acontecer. Agulhas contaminadas com sangue positivo pode sensibilizar a mãe antes mesmo da gestação, ou então uma transfusão completamente errada, que sim vai sensibilizar o corpo materno, e o primeiro filho que essa mulher tiver, que for positivo, já vai ser o segundo contato com o antígeno, e aí esse primeiro filho pode ter a doença hemolítica do recém-nascido. Vamos com calma, não se apavora, tem muita informação para passar para vocês, então acompanhem até o final. Bem, mais informações importantes. Agora, para você ficar ligado, eu tenho aqui uma tabela que eu produzi, que é bem interessante para a gente dar uma revisada nesses assuntos que eu comentei até agora. Por exemplo, nós sabemos que a mãe precisa ser negativa, como vocês estão observando aqui, ok? RH negativo, que é um RH recessivo. Botei ali a letra para representar Rzinho, Rzinho. E que o pai precisa ser positivo, então está. Que pode ser homozigoto, sendo Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, isso não vem ao caso. O genótipo não vem ao caso, desde que o fenótipo seja positivo. Então, a grosso modo, a mãe tem que ser negativa e o pai tem que ser positivo. Esse casal, eles tiveram uma primeira criança, independente do sexo. E essa criança, ela era positiva, beleza? Nasceu com o fator do pai, tudo bem. Foi o primeiro contato que a mãe, o organismo dela, teve com o sangue positivo. A quantidade de anticorpos que foi produzida foi pequena, foi baixa, porque não houve uma grande hemorragia. Não houve um grande contato do sangue positivo da criança com o negativo da mãe. Isso fez com que o corpo da mãe tivesse contato e chegasse a um nível chamado sensibilização, onde se produz os anticorpos, mas a um nível muito baixo, chamado de sensibilização.
Porém, essa mãe, ela não foi submetida a um procedimento que deveria ocorrer, que é uma vacina, que deveria ser feito em 2 doses durante a gestação, lá pela 28ª semana e até 72 horas após o nascimento de qualquer criança. Teve o primeiro filho, mas não fez nada. A criança, ela é normal, ela não tem DHRN, até ela pode produzir um sensível amarelão, uma sensível produção de bilirrubina, mas isso é em dose muito baixa, não será interpretado como doença hemolítica do recém-nascido. E passou, e foi, a criança cresceu e ela teve o seu segundo filho. O seu segundo filho, casualmente, também era positivo, mas foi o segundo contato que ela teve com sangue positivo. O primeiro sensibilizou e o segundo, infelizmente, a criança desenvolveu a doença hemolítica do recém-nascido de uma forma extremamente grave, talvez até mesmo com o aborto dessa criança. Então, primeiro, mãe negativa, pai positivo. O primeiro filho de uma mulher que nunca foi sensibilizada irá lhe sensibilizar, ou seja, ela vai produzir anticorpos, mas em quantidade pequena. A próxima criança, se essa criança for positiva, seguidamente, de forma consecutiva, infelizmente ela vai ter DHRN e ela poderá perder essa criança, ok? Muito bem, então vamos em frente. Aqui eu também tenho algumas informações, que é um resumo bem interessante sobre isso que eu falei para vocês. Então vamos lá. Primeiro, temos aqui um casal, mulher negativa, homem positivo, que é a premissa para que a criança possa vir a desenvolver DHRN. Bom, o que mais? Primeiro filho é positivo, a mãe se sensibiliza. Houve somente a sensibilização. Aí está, sensibilizou, beleza. O segundo filho dessa mulher, ele é um filho positivo. Aí está, um filho positivo e infelizmente ele teve a doença hemolítica do recém-nascido. Então isso é um resumo. Resumo, mãe negativa, pai positivo, primeiro filho positivo, sensibilização. Segundo filho positivo, DHRN, porque ela não fez nenhuma vacina. A segunda situação, um outro resumo. Mais uma vez a mãe negativa, o pai positivo, não fugimos dessa regra, porque é a regra primordial para que o casal possa ter um filho DHRN. Um primeiro filho, ele é negativo, logo estamos falando de uma criança normal. Por quê? Porque crianças negativas jamais terão DHRN. O segundo filho dessa mulher é positivo e ela ficou no nível de sensibilização. A criança não terá DHRN, porque mesmo sendo o segundo filho, é o seu primeiro filho positivo. Se ela viesse a ter um terceiro filho e esse terceiro filho fosse positivo, esse terceiro teria DHRN, caso ela não viesse a fazer a vacina. Olha só, observação importante, se fizer a vacina, a prevenção, todas as crianças serão normais. Ok, mais informações. Vamos lá. Isso é bastante importante, vamos nos prender aqui em algumas informações sobre o diagnóstico. Primeira informação, medições do nível de anticorpos anti-RH. Diagnóstico, você vai procurar o teu médico que acompanha a tua gestação e esse médico vai pedir alguns exames para analisar o nível de anticorpos anti-RH no teu organismo. Geralmente através de um exame chamado Cumbis indireto, ok? Segundo, vamos lá. Na primeira consulta pré-natal, todas as mulheres devem passar por uma triagem para saber o seu tipo sanguíneo, assim como também saber o tipo sanguíneo do marido, do pai dessa criança. É bem importante para evitar que essa criança venha a desenvolver, isso é o correto, tá, pessoal? Prever, fazer todo o procedimento durante o processo chamado processo pré-natal. Outra coisa importante, se as mulheres tiverem sangue negativo e o resultado for positivo para o anti-RH, isso durante a tua gestação, é porque você já teve contato com o fator RH antes da gestação ou está tendo durante a gestação. Isso é importante. Outra coisa importante, se ele tiver sangue negativo, a criança tiver sangue negativo e o resultado para o antígeno que você fez
ele for negativo também, então você não tem nenhuma preocupação, não deverá ter nenhuma preocupação com DHRN, porque você nunca teve contato com sangue positivo, acidental, nem na gestação anterior, ou não teve gestação anterior, e o teu filho que você está gestando é RH negativo. Nenhuma criança negativa vai ter a doença hemolítica do recém-nascido, porque, por mais que tenha contato do sangue de vocês dois, entre o feto e a mãe, o sangue negativo não tem antígeno, então não há por que produzir anticorpos. Muito bem. Mais informações importantes. Agora, extremamente importante essa informação. Tu está se indagando. O que eu faço para prevenir? Eu sou negativa, ele é positivo, o filho pode ser positivo, tem uma chance grande de ser positivo. Então, veja só. Primeiro, há um tratamento e esse tratamento consiste, isso é o tratamento antes da prevenção. Ou seja, tu teve uma criança DHRN, está preocupada agora, a criança foi submetida a algumas terapias protocolares e quer saber o que se faz. Então eu coloquei assim, ó, a transfusão sanguínea é previsto, aonde a criança que nasceu positiva, obviamente, DHRN, se troca o sangue dessa criança por RH negativo. Veja que em nenhum momento eu falei do sistema ABO, porque independe do sistema, se ele é A, se ele é B, se ele é O, se ele é AB, independe. É claro que a transfusão tem que respeitar o critério do ABO, mas nunca você vai colocar numa criança que nasceu hipoteticamente O positiva, você bota sangue de novo nela, tira o sangue O positivo dela e coloca sangue O positivo de novo. Tem que respeitar os critérios do ABO e você não pode colocar sangue positivo, porque se tu colocar o sangue positivo, o que vai acontecer? Tu está colocando de novo os antígenos e os anticorpos que a mãe já produziu vão, obviamente, que estão no corpo da criança, a criança já nasceu, esses anticorpos maternos que estão no corpo da criança vão continuar agindo e também destruindo o antígeno, que é o fator RH. Então, a regra é, troca-se o sangue, uma transfusão total, por sangue negativo. Ok? Coloca sangue negativo e se respeita a transfusão do sistema ABO, ok? Por exemplo, o A recebe do A, recebe do O. O B recebe do B, recebe do O. O, ele é doador universal, mas só recebe dele mesmo. E o AB recebe de todos. Mas nunca se coloca na criança sangue positivo, e sim negativo. Muito bem. O parto poderá ser antecipado entre a 32ª e a 35ª semana. Muitas vezes os médicos usam medicamentos para estimular, para fazer com que a maturação pulmonar seja mais desenvolvida, para que o parto possa ocorrer aí entre a 32ª e a 35ª semana de gestação. Agora sim, vamos falar da prevenção. Então, aí está a prevenção. A prevenção se faz a administração de uma vacina chamada imunoglobulina RH ou DESão, que deve ser feita uma dose na 28ª semana de gestação e a segunda dose até 72 horas após o nascimento, sempre na mãe, para evitar que essa criança venha, no futuro, um próximo filho venha a desenvolver a DHRN, a doença hemolítica do recém-nascido. Se essa mulher teve 4 filhos, ela tem que fazer a vacina 4 vezes. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Mesmo que ela não vai ter filho mais, ela não quer mais ter filhos, mas tem que fazer a vacina ainda na última gestação, durante a gestação e após o nascimento. Muito bem, o que mais? Agora, falar um pouquinho para finalizar essa aula dos sintomas que a criança pode ter com DHRN. Alguns sintomas: anemia severa, aumento do baço e do fígado, a hepatoesplenomegalia, o retardo mental que pode aparecer, a icterícia, o amarelão e também, infelizmente, poderá ter aborto. Beleza? Muito bem, essa foi a aula de hoje. Não esqueça, dê um like se você gostou, compartilhe essa informação e vamos lá, seguindo com o canal Biologia Me Aprova. Valeu, até mais. Tchau, tchau.